separação do pecado, sobre nós nos guardar diante da presença de Deus. Mas nesta noite, orando a Deus, Deus me leva a trazer esta palavra nesta casa de oração, e Deus diz para mim, para você nesta noite: sede santo, porque eu sou santo. Deus, Ele continua sendo santo, e Ele exige que o seu povo seja também santo. A Bíblia diz, meus irmãos, em Êxodo 34:14, que Deus, Ele é Deus exigente. Ele exige do seu povo santidade. Ele exige do seu povo que ele obedeça aos seus mandamentos. Deus, Ele exige de cada um de nós que viemos ter comunhão sincera diante da presença de Deus, porque tem muitas pessoas que se encontram dentro da igreja, mas não tem sinceridade diante do Senhor, vive vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, quando na verdade Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe sim quem é dele e quem não é. Ele sabe que aqueles que adoram verdadeiramente Ele, que vivem em retidão, em justiça, em amor aos seus mandamentos, porque a palavra do Senhor disse, e Jesus afirma dizendo, que aquele que me ama, este ouve os meus mandamentos, e aquele que ama o Senhor, é certo que vai obedecer, que vai viver em santidade, que vai viver em comunhão com Deus, que vai viver sempre obedecendo a palavra de Deus, porque ele sabe e entende que quando obedece a mensagem, que quando obedece a palavra de Deus, este é feliz. Bem-aventurado é todo aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Jesus disse que não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. O que adianta, meus irmãos, perder tanto tempo dentro da casa de Deus e no fim perder a nossa alma, e no fim sermos condenados? E Deus está dizendo para mim, para você, nesta noite: continue vivendo uma vida de santidade. Você que parou, Deus está dizendo: volte a praticar as primeiras obras, volte para a minha presença, se arrependa da onde, se arrependa daquilo que você fez, daquilo que você cometeu. Jesus está dizendo: lembre da onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras, volte a adorar o Senhor, volte a viver em santidade perante o Deus Todo-Poderoso. Tenha santidade, paz com todos, sem qual ninguém verá o Senhor. Quantas pessoas que vivem em santidade, mas não tem paz com o irmão, não tem paz com a irmã, vive desunião, vive em briga, pensando que o céu vai ser dividido. Não, o céu está aguardando um povo lindo, um povo separado, um povo que entendeu que vai morar no mesmo céu, vai adorar o seu Deus, vai adorar o seu Jesus, o seu Espírito Santo. Somos adoradores de um só Deus, então sejamos irmãos de um só Pai, união e santidade na presença do Senhor. Deus está dizendo: larga o pecado, larga a vida de imundice, larga a vida de bebedice, a vida de droga, larga a vida de falsidade, larga a vida daquilo que desagrada ao Senhor. Deus, Ele não se agrada do pecado chamado adultério. Deus continua dizendo: o casamento é um só, o casamento é um só e jamais será dois. Deus está dizendo: adultério é adultério, pecado é pecado, prostituição é prostituição, fornicação é fornicação. Deus está dizendo, a sua palavra diz, e ela se continua falando, que só vai herdar a vida eterna aqueles que entenderam
o real propósito da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Seja perfeito como é perfeito o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não é fácil, mas é possível se viver em obediência à palavra do Senhor. Deus, Ele vai nos limpando, vai nos purificando, vai purificando a nossa mente, o nosso coração, porque é conhecendo as Escrituras que nós somos limpos, é conhecendo as Escrituras que somos lavados e remidos no sangue da cruz, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade nos libertará. Só é liberto quem conheceu Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É somente Jesus que é a verdade, que é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos lava, é a palavra de Deus que nos manda obedecer. É somente ouvindo a palavra do Senhor, é somente lendo a palavra de Deus que teremos uma vida de santidade diante do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade